Boa noite, meus amigos. Estamos novamente reunidos no espaço Entrevistas da Leia, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora é uma liga criada para divulgar o escritor de Juiz de Fora e prestigiar e incentivar a literatura nacional. Hoje nós vamos receber o meu amigo Rodrigo Ortiz Vignolo, que é jornalista, publicitário, escritor, e ele mesmo se intitula Uma Pessoa Estranha. Ele mora em São Paulo. Vou entrar para a gente poder conversar. Eu conheci o Rodrigo quando nós lançamos o livro Vampiro, em 2017. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Muito bom estar Prazer aqui. imenso ver. Oi, desculpa. Prazer te ver aqui. Ah, sim. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá tudo bem? Muito bom estar aqui, gente. Muito bom participar. Como é que foi essa semana? Essa entrevista foi uma honra. A honra minha de te receber aqui nesse espaço de entrevistas. Eu criei esse espaço de entrevistas na Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF, justamente para divulgar, né, a literatura nacional. A gente está conversando toda sexta-feira com um escritor, um grande escritor, como você, no caso, por exemplo, tem obras publicadas em várias antologias, em vários livros publicados, e é um prazer imenso recebê-lo aqui, né? Obrigado. Nossa. Temos aqui uma lista de livros, você publicou 9 livros solo. Quantas antologias? Perdeu as contas. Eu preciso fazer a lista exata, mas já passaram de 100. Entre digitais e físicas. Aí, tipo, tudo quanto é gênero de conto, algumas de poesia. Então, acho que já passei de 100 participações. Muito legal isso, muito legal. Existe uma brincadeira que diz que antologia sem o Rodrigo Ortiz Vignolo não é antologia, né? Então, assim, ele está em todas. Tá certo, muito bom, muito bom. Nós estamos aqui com o pessoal da Liga de Escritores, já todo mundo de olho para te ver, já vai a Michelle, a Denise, está entrando mais amigos nossos aí, amigos seus também devem aparecer, né? E essa entrevista, ela fica gravada no Instagram da Liga. Legal. E depois eu também coloco no meu canal do YouTube. Então, vai ficar lá à sua disposição também, se você quiser divulgar e chamar pessoas para verem. Tá certo? Perfeito. O pessoal falou que o meu som tá meio baixo, eu vou falar um pouco mais alto. Vejam se melhora assim, gente. Para mim melhorou, legal. Tá tranquilo. Né? Boa noite, JR, tá bom? Então aí, todo mundo chegando para te ver. Que bom. Feliz hoje, gente. Como é que tá a vida na pandemia de São Paulo? Tá aquela questão. Eu estou tomando vários cuidados porque eu estou morando com os meus pais e os dois são um grupo de risco. Muito pela idade também. Aí então eu estou todo o cuidado possível. Só que as pessoas estão num momento que claramente o pessoal já flexibilizou muito por conta própria. Então, São Paulo, em alguns lugares, parece que a vida voltou ao normal. Então, eu fico meio preocupado ainda. Mas aqui em casa nós tomamos todo o cuidado possível. Até estou evitando... Eu realmente praticamente só saio quando é estritamente necessário. Eu também. Eu continuei trabalhando, né? Então... Só com plantões, o resto eu fiquei em casa, parado em casa e aproveitei para escrever bastante. Mas os 2 plantões que eu faço por semana não teve jeito de parar. Né? Sim. Mas aqui hoje passou uma passeata, uma carreata, pedindo para abrir casas de shows, teatros, etc. Gente. Eu acho que está muito cedo para isso ainda. Mas realmente. Eu entendo as preocupações das pessoas, mas casa de show, bar, coisa assim, Pra mim, eu só temo quando as pessoas falam isso. A gente sabe que os próprios artistas estão passando um aperto danado, né? Porque não tem como apresentar os próprios trabalhos e receber disso. Mas eu acho que a coisa está feia ainda.
Sim. né? Mas esse espaço é seu para te falar de você e da sua obra. Então, conta pra gente exatamente quem é o Rodrigo, quem é o Rodrigo Ortiz Miolo, né? Na sua visão. Vamos lá. Bom, eu sou Rodrigo Tisvinholo, eu tenho 32 anos, as pessoas olham e muitas vezes acham que eu tenho menos. Bem menos. Hã? Parece bem menos. Obrigado. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, nasci e moro em São Paulo realmente desde 1988. Eu sempre gostei muito de literatura, quadrinhos. Eu era aquela criança que eu não sabia ler ainda, mas eu já ficava lendo quadrinhos, imaginando a história que tinha. Eu até lembro um caso que eu peguei uma historinha do astronauta do Maurício de Souza e fui pegar anos depois, eu encontrei a mesma história e eu falando, não, mas a história era diferente, porque eu tinha imaginado outra. Muito legal. Eu desde cedo gostava de escrever, mas eu realmente só fui começar a pegar a escrita mais efetivamente aos 18 anos. Eu estudei comunicação social com habilitação em propaganda e marketing, mas desde os 18 eu comecei como jornalista freelancer também. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um trabalho em agência de publicidade, eu comecei com jornalismo focado em entretenimento. Então, por muito tempo eu colaborei com revistas de games, como a Nintendo World, EGM, algumas de PlayStation, e depois com crítica de cinema. Então, por cerca de 10 anos eu fiquei trabalhando como jornalista, junto com o trabalho que eu tinha de publicidade. Foi no meio desse processo que eu fui pegando ainda mais gosto por escrita e tinha aquele sonho, pô, vou ter um livro meu, vou começar a participar. E, se eu não me engano, foi mais por 2014, assim, que eu comecei realmente a investir mais tempo, começar a me envolver mais, e aí eu conheci as antologias literárias, publiquei minhas primeiras obras independentes, coisas assim, e aí desde então eu só tenho aumentado o tanto que eu publico. Minhas últimas obras foi um romance chamado 33, que foi publicado pela Casa Literária, que é um selo do Grupo Estante, que também tem no mesmo grupo a Lendária. E um livro de poemas, que é o Poemas Chatos para Pessoas Ruins. Tem uma página no Facebook com esse mesmo nome, que ele foi publicado pela Darda. Eu estou em outros projetos também, além das incontáveis antologias, algumas que eu organizei, outras a maior parte que eu participei. Em breve teremos uma antologia que é o Contos de Tarô, inclusive tem um conto do Arthur. Essa teve uma série de problemas, uma série de atrasos, mas vai sair, gente. Então, se você está aqui, você apoiou ou conhece o projeto, confie em mim, confie em nós, porque vai sair, vai ficar fantástico. Eu também, ultimamente, andei trabalhando um pouco com quadrinhos. Tem uma história minha que, inclusive, está em financiamento coletivo, junto com outras, numa antologia que chama Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, pela editora Drácula. Essa é uma história de fantasia passada na Segunda Guerra. Então, ela é uma história que eu gostei muito de fazer e ver ela desenhada também foi uma experiência fantástica. Em breve, se vocês procurarem lá no Catarse, tem esse financiamento rolando. Eu também tenho alguns outros projetos em paralelo, além de livros que eu publico online, coisa assim. Tem um webcomic que eu comecei a publicar recentemente com uma amiga, que é a Mari Rolim, que se chama Caóticas Neutras, que aí já é uma pegada bem diferente das coisas de terror que eu normalmente publico. O foco dela é medieval fantasia com humor. Muito legal. O próximo deve sair em breve. Você falou que escreve todo tipo de literatura, não é só terror. Tem poesia, tem de tudo. Seu primeiro livro foi Você Está em Seu Quarto, de 2014. É terror? Isso, esse é terror. Ele inclusive, eu tenho que colocar ele mais disponível à venda. Talvez eu ponha uma versão dele na Amazon. Ele foi um livro, eu falei, já que eu vou começar publicando alguma coisa solo, vou fazer uma coisa experimental. Ele é um livro sobre sonhos e pesadelos e ele é contado em segunda pessoa. Ou seja, é sobre você que está lendo
e ele narra um pesadelo. Ele é intermediado por alguns momentos que são como cenas de lucidez do personagem, em que se discute mesmo a natureza da consciência, do sonho, do pesadelo. E realmente foi uma ideia, tem até uma história engraçada, que uma conhecida da família, ela recebeu esse livro, que foi aquela época, a primeira publicação foi para a família inteira, né? E ela Aham. leu esse livro e ela depois veio preocupada falar com a minha mãe assim: o Rodrigo tá bem? Porque qualquer coisa, fala para ele vir aqui no centro espírita. Eu senti que ele precisa de uma orientação. E aí minha mãe, tipo, não é uma Aham. história de terror, é assim mesmo. Tá tudo bem com ele. Assusta, né? Para quem não tá acostumado com a leitura de terror, de repente pega somente de algum parente, uma coisa, assusta. Sim. Nessa coisa do sonho, você fez uma antologia que eu participei também, que foi Espaço Restrito, Ah, que é um sim. negócio, né, que é bem. O meu conto, por exemplo, é um negócio muito maluco, né? Não sei se você Ah, eu lembra sei. dele, mas né, Lembro, lembro. pois é. Aquele conto foi muito louco, que eu escrevi numa viagem, eu escrevi viajando de ônibus, sabe? A Que ideia era surgiu um de acidente repente, de mas moto, não era? não, era um cara que estava em coma, Ah, perdão, sim. entendeu? Que ele tava em coma e ele ia lembrando das circunstâncias, ficava toda uma coisa. É, Sim. né? Perdão, você. Não, é porque se a gente falar do conto, que dá um spoiler, né? Mas ele acorda, ele começa a lembrar, ele começa a se sentir preso, totalmente imóvel, Sim. né? E para mim o espaço restrito dele era o próprio corpo, né? Uhum, Que ele de repente acorda, sim. né? Esse foi um tema que, por mais que ele seja de terror, parece que a ideia veio de mim. Na verdade, esse eu tenho que acreditar a Tiane Maia, que ela me convidou para organizar essa antologia junto com ela. E deu super certo. Eu gosto muito dessa antologia, é um projeto que ficou no coração, assim, porque ele foi a primeira antologia que eu organizei. E também porque o assunto dele gerou muitas histórias muito boas. Que essa ideia de trabalhar um espaço restrito que poderia ser literalmente o corpo da pessoa, como no seu caso, ou poderia ser uma cova ou um desabamento. Foi um momento muito bom para todo mundo que participou, porque nós realmente focamos em ter aquelas histórias que as que foram escolhidas e os convidados, todos esses eram aquelas histórias que o resultado melhor era quando o pessoal realmente fugia ou pelo menos dava uma abertura diferente para uma interpretação diferente do que é esse espaço restrito. Tinha algumas que a gente Sim. recebeu que são muito boas, que elas foram muito literais, mas mesmo essas, quando elas eram literais, elas tinham um elemento psicológico muito bom, ou uma reviravolta que valia o conto inteiro. Eu acho isso uma coisa muito importante, especialmente em terror, porque muita gente eu vejo que as pessoas escrevem horror ou gore ou violência achando que isso é terror. E não, terror ele tem que ter um significado a mais, seja um trabalho psicológico a mais ou mesmo uma questão às vezes metafísica que ele vai trabalhar. Sim. Eu acho interessante até você, né, mostrar pra gente aí o que é essa diferença do horror e do terror. Tem um Uhum. monte de gente que não entende isso, né? Assim, muitas vezes é uma coisa da língua portuguesa, eu diria, porque quando em inglês eles usam mais horror e a gente usa mais terror. E nos dois casos é meio que uma generalização, porque as pessoas pegam todos os aspectos de terror, horror e suspense e acabam meio que espremendo numa coisa só. Mas tem essa questão, o terror ele tem um aspecto psicológico muito maior do que simplesmente você ver uma coisa horrível, ver uma coisa nojenta. Aham. Tipo, arrancou um braço, meu Deus, isso é terror? Não, isso não é terror. Às vezes é humor, depende do que você está fazendo. O, o, basicamente tem. Estava perguntando, Tá bom. Deu problema no seu sonho. talvez eu fale uma besteira aqui, então
eu peço só o cuidado para não me levar tão a sério nesse momento, gente. Mas, basicamente, o horror, ele tende a ser o elemento chocante, ele tende a ser aquela coisa que traz repulsa. Enquanto o terror, ele foca no que leva a você a sentir medo. Ou seja, às vezes as coisas se combinam. Então, por exemplo, você vai ter uma história de assassino, você pode ter uma cena super sangrenta e isso vai ser assustador. Mas aí é horror. Enquanto o momento até que você chegue nesse ponto que o assassino vai aparecer, ele vai matar alguém, isso é o terror. Isso é terror. Essa Né? A é a expectativa, diferença. né? Você fica a todo momento pensando assim, vai aparecer, vai chegar, vai fazer, Exatamente. né? Era Hum, que nem existe o próprio filme Psicose, ele é um filme de suspense, claro. sim. Tudo bem, ele trabalha suspense no sentido clássico, mas se eu fosse chamar ele de terror ou horror, ele é terror. Existe um remake que fizeram dele, eu não lembro o nome do diretor agora, que o cara pegou todos os elementos de suspense e deixou eles evidentes, assim. Então, primeiro que ele faz uma piada, ele quase que faz uma piada, não sei se a intenção dele era ser um comentário mesmo, ou se ele só não soube fazer. Primeiro que ele tira todo esse fator de terror e suspense, ele deixa ele muito mais evidente, e algumas coisas viram só horror, porque, por exemplo, você vai ver a cena da facada, aquela clássica da musiquinha do Psicose. Você não vê as feridas no corpo da vítima, é proposital. Você só vê o sangue caindo Aham. pela água. No remake, se você vê ela levar as feridas, você vê as feridas da faca, perdeu a graça. É. Só que é Eu não horror. gostei do É remake. horrível. Oi? Eu não gostei do remake. Então, ele perdeu. Eu até suspeito que o cara fez de propósito pra mostrar, Aham. tipo, olha a diferença, né? Mas, Sim. Não gostei, eu achei que ficou muito esquisito, sabe? A cena dela, da cortina caindo, mais um monte de coisa. Achei que ficou muito esquisito, muito estranho, né? sim, Eu acho sim. que perdeu a. Eu não sei se a gente está esperando mais, né? A gente sempre espera que vai fazer de novo, vai ficar melhor, porque tem mais Sim. tecnologia, tem mais não sei o quê, e de repente o antigo foi o melhor, bem melhor. Uhum. Acho que poucos casos o remake acaba ficando melhor, pensando bem. Eu acho que, sei Claro. lá, It eu gostei do remake, mas eu ainda gosto muito do original. Ou você pega, por exemplo, tem um de vampiro, eu não lembro, chama Fright Night, eu não lembro o nome dele em português. Eu gosto do original, mas o remake pra mim é muito mais divertido. É com aquele ator que É tava no Criaturas a hora do Fantásticas também da espanto. Record. Oi? A hora do espanto. Hora do Espanto, isso mesmo. Eu prefiro o antigo. O antigo ele dá mais medo, o novo eu achei mais divertido. Pois é, eu prefiro o antigo. Acho que o antigo tinha muito mais, sei lá, glamour, talvez. Ah, sim. Né? Eu acho que, tipo, o novo eles pensaram, já que é meio absurdo, vão ser engraçado, né? Mas é verdade, É. o antigo, pra terror, ele é mais forte. Ele é Do mais mesmo jeito que ele eficaz. teve, do jeito que ele teve o 2 e o 2 foi ruim. Não sei se você Não, viu. não, eu sei que O isso 2 que me foram falaram, mas eu não cheguei a ver o 2 ainda. a irmã do vampiro que foi morto no filme um. Ela volta com mais duas vampiras para se vingarem do rapaz. Hum, já Sabe? já soa Apela- fraco. apelativo. Uhum. Né? Me conta agora a respeito do a 17ª visita. Esse era um conto que O é seu, uma o história, na seu. verdade, ele começou como um conto, ela virou uma noveleta. Ele nasceu como era um conto baseado no aniversário, era o aniversário de, eu não me lembro quantos anos, do Edgar Allan Poe, ou, se não me engano, do próprio O Corvo. Eu comecei a fazer uma história curta, a história foi aumentando, e ele é basicamente, ele é super inspirado no poema O Corvo, e ele é uma história de investigação, que não é um gênero que investigação com elementos sobrenaturais, porque eu acabo sempre pondo alguma coisa sobrenatural mesmo, um pouquinho de terror. Uhum. E ele é a história de um cara que ele está investigando
uma aparição que ela aparece a cada 10 anos. E aí seria a 17ª visita dela. Ele tenta descobrir de vez o que causou, o que levou aquilo a acontecer. E tem todo aquele clima de cidadezinha, a investigação que ninguém se importa, aquela coisa. Eu gostei muito de trabalhar essa. Perdão, esbarrei aqui. E eu não vou dar spoilers. Essa é uma que eu publiquei só pelo Clube de Autores, inclusive ainda está no ar. Se alguém se interessar, eventualmente eu vou colocar ela na Amazon. Eu ainda preciso colocar muita obra minha na Amazon. Mas eu também tenho que colocar. Então, essa eu achei muito divertido de escrever, porque ela realmente foi uma história que começou pequena e foi crescendo. Eu falei, beleza, isso não vai para uma antologia, vou fazer uma noveleta, e acabei publicando. Eu lembro que eu até publiquei ela cedo no ano, foi uma das poucas capas que eu fiz 100%. Eu não desenho nada, mas eu consegui fazer um trabalho que eu considero ok, respeitável, com pincel. Então, uma capa com o corvo, que é um elemento muito recorrente nessa trama, coisa assim. E eu gosto muito porque é uma homenagem a Edgar Allan Poe, né? O Poe acabou me influenciando em muitas histórias. Eu gosto muito da obra dele. Se não li tudo, foi quase tudo. Mas muito bom, legal. Sim. Muito bom. Eu acho que todo mundo leu, todo mundo tem um passado com o Poe. De repente eu seja, né? Vai ser com o Nestares também é fascinado com o Poe. O Marcos de Brito também tem influência do Poe. Não tem jeito, né? Todo mundo tem. Eu tenho aqui o Corvo de várias coisas do Poe aqui, bem importante. Edgar Allan Poe é muito bom, muito importante. Eu acho que ele deu ele deu um início diferente na literatura. Sim, mudou. Muita gente. Se não fosse ele, todo o gênero de terror ia ser outra coisa hoje em dia. Depois teve o Dito pelo Não Dito, que é um projeto grande, né? Sim. Nossa, o Dito pelo Não Dito foi trabalhoso. Ele nasceu como um roteiro. Eu e o Pedro nos juntamos, fizemos um roteiro da história que a gente queria contar, capítulo por capítulo, e escrevemos alguns, o começo, o final dele, e depois nós chamamos autores para escreverem em cima desses roteiros que nós fizemos. Foi trabalhoso, foi, acho que, o meu trabalho de edição mais difícil, assim, porque não só eu tinha que lidar com os autores trabalhando, e tudo bem, tem aquelas questões de ego, tem a questão de técnica, tem todo o envolvimento, mas também eu tinha que muito ser aquele editor que segura a rédea, assim, porque às vezes a pessoa queria colocar alguma coisa legal na parte dela da história, eu achava super legal, mas isso não ia dar certo com o resto da história, então a gente tinha que segurar. Chegou a ter momentos que a gente estava, tipo, quase mudando a história, mas aí a gente não fazia isso porque também foi um dos projetos que me ensinou a ser um editor, porque era muito aquela coisa, já temos uma história, inclusive teve alguns autores que não quiseram participar na seleção original exatamente porque era um roteiro pronto. Aí as pessoas, como assim? Eu não vou poder me soltar. Felizmente nós conseguimos um time super legal, o projeto deu super certo. É um projeto que eu tenho orgulho também porque ele foi o início de um selo que eu fiz outras publicações depois, que é o selo Insensate. Hoje o selo Insensate, ele teve um livreto que foi um final alternativo, que é o Não Dito pelo Dito. Teve um tarô que nós publicamos depois, então nós temos um baralho inteiro de tarô, com a arte é do Igun Jorge, eu e o Pedro organizamos, sendo que eu fui o mentor por trás das cartas, que ficava pesquisando significado, simbologia, coisa assim. E agora nós temos o Contos de Tarô, que vai sair esse ano. E temos outros projetos que estão na manga. Alguns estão em desenvolvimento, mas eu vou deixar isso no mistério por enquanto, porque as coisas estão caminhando ainda. O Contos do Tarô foi um negócio complicado, porque
Eu aceitei participar e de repente eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia desenvolver de jeito nenhum. Eu tô assim, não, gente, eu vou decepcionar o Ortiz Miolo porque eu não consigo fazer, eu não consigo descrever nada, eu não consigo. Tá, eu peguei conto do Humberto para ler, você me orientou alguma coisa, até que de repente surgiu, né? E acho que acabou se encaixando, né? Né, mas... Mas Ah, perdão. Você falava. não, eu falo assim, é importante isso, inclusive, porque a gente se força a escrever uma coisa que você não está acostumado com ela, né? É o que você faz com as antologias. De repente você tem vários tipos de antologias, e você molda a sua escrita de acordo com o que pede o edital de cada uma, né? Uhum. No caso, até contexto para quem está assistindo, o Contos de Tarô foi uma antologia que é uma antologia de 79 contos, baseados nos 78 arcanos do tarô, os arcanos maiores e menores. Então, para cada autor, nós passamos uma biografia de um personagem que é um homem que chama Tarô. Várias biografias são similares em alguns pontos, diferentes em outros, e cada um desses contos ele também tem uma referência a um desses arcanos, dessas cartas do tarô. Então, todas as pessoas tiveram que estudar um pouquinho da carta que foi sorteado para elas, além de ter uma ambientação já pronta, que é do universo compartilhado dessas histórias e com essa biografia desse personagem. Então, a gente sabia que era desafiador, porque Sim, comparado com outras antologias, ele tinha muitos critérios, muitos detalhes, mas foi muito bom, gente. Está sendo ainda um trabalho enorme. Enquanto imagino. antes, dito pelo não dito, tinha sido o meu maior trabalho de edição, agora Contos de Tarô, não só pelo volume, mas pelo nível de detalhe que esse projeto chegou. Afinal, 79 histórias foi, foi cansativo, mas foi recompensador, foi muito bom. Pois é. E é interessante o modo que você né, pediu para a gente escrever, né? Também. Ah, sim. Não vamos detalhar, mas importante esse negócio que você tem que seguir uma regra, né? Sim. De repente, eu acho que vai ficar legal. Eu joguei tarô durante muito tempo, né? Na minha época de faculdade, minha época de residência, até que as minhas previsões começaram a dar certo demais, e eu fiquei assustado e parei com aquilo, sabe? Entendeu? Sempre quero voltar, mas nunca tenho tempo de me dedicar de novo. Ah, Mas sim. É muito gostava interessante. muito. Eu gosto muito do. Muita gente pega e olha pra mim e fala: Não, então você é do tipo místico, você curte magia, coisa assim. Eu falo, gente, eu vejo tarô de uma maneira muito simples. Eu não vejo nada super ritualístico, nada disso. É uma questão, é um acesso simbólico a. Pode, se quiser falar inconsciente coletivo, quiser falar registro acástico, se quiser chamar do que quiser. Basicamente nós estamos olhando símbolos e vendo como eles reagem com a nossa cabeça. É isso. Aham. Eu gosto muito de simplificar assim essa visão. Primeiro porque assusta menos as pessoas, também porque eu acho que fica mais fácil, mais honesto na hora da gente mexer assim. Aí alguém pode falar, Sim. bom, mas ainda assim tem uma coisa mística. Fala, não, tudo bem, se quiser que tenha, pode ter. É. Não exclui uma coisa da outra, é isso que é mais legal. Acho que a gente nem pode excluir também, porque de repente pode ter coisas que a gente nem sabe, né? Eu tive Exato. uma fase que eu mexia com tarô, adorava mexer com Xing, sabe? Fazia um monte de troço diferente, e, né? E depois eu dei Sim. uma parada com isso, mas eu gosto muito, né? Ah, mas é Só não fantástico, eu adoro consegui, essas só coisas não assim. consegui ainda ver na bola de cristal. O resto, a gente Bola de cristal é uma que eu não tentei ainda vou tentar um dia, por curiosidade, assim. bola de cristal, quando eu era criança, era meu sonho, porque tinha minhas historinhas lá do Walt Disney, que tinha sempre uma bola de cristal que previa tudo, que eu achava lindo aquilo, né? Ah, Entendeu? sim. A bola de cristal eu nunca consegui. Tá certo. Depois você lançou o corpo. Sim, eu gosto muito de O Corpo. O Corpo, ele também foi uma história que nasceu curta. Ele foi aquela história, putz, eu tinha uma ideia. Ele partiu da ideia de explorar o conceito do navio de Teseu.
A ideia do navio de Teseu, basicamente, eu vou encurtar bastante a história aqui, ele é um paradoxo, eu não me lembro o autor dele, é dos gregos. Mas a ideia Sim, é, se você tem um barco e você vai trocando todas as peças dele conforme elas vão envelhecendo, vai chegar num ponto, esse barco é o mesmo, esse navio é o mesmo que o original ou ele é outro porque você trocou as peças? Então a questão dele é uma dúvida de se a essência está nas partes, no próprio corpo da coisa, ou se você consegue reproduzir a partir do momento que você trocou. Então eu parei e comecei a pensar muito na condição humana a partir disso, porque afinal nós renovamos todas as nossas células de tempos em tempos e nós, em sim. tese, somos as mesmas pessoas. Nossa essência, por assim dizer, continua sendo a mesma. Mas aí eu pensei, e se alguém fosse levar isso a ferro e fogo e fazer uma história de terror mesmo com isso? Então é uma história de uma pessoa que ela é capturada e trancada em um quarto, uma coisa meio old boy assim. Ah, E ela, de tempos em tempos, quando acorda, ela mostra um vídeo para ela. Ela não sabe quem capturou ela e as pessoas que aparecem no vídeo estão com o rosto coberto e em que ela tem uma parte do corpo cortada e substituída. Então, começa hum, com um braço, depois uma perna. Só que ela, quando olha nela mesma, ela não vê marcas, ela não vê cicatrizes. Então, ela começa a questionar, afinal, isso aconteceu mesmo? E se aconteceu, sou eu, não sou eu? E a ideia realmente foi trazer o terror. Tudo bem, ele tem essas cenas gráficas, ele tem esses momentos de que são mesmo gore, tanto que eu tentei até não exagerar neles, tem um primeiro momento e depois passam mais rápido, porque eu queria ter aquele momento de perturbação de falar, cara, se isso acontecer comigo, eu não sei se eu vou ser eu. ah, Eu não vou dar o spoiler do final, porque o final tem uma outra quebrada de cabeça a mais, assim. Mas eu até me lembro, eu recebi uma crítica negativa uma vez na Amazon com essa história, que falaram que a história ia de lugar nenhum, como é que era? Ia do nada para lugar nenhum, uma coisa assim. ah, E eu entendo a pessoa que falou isso, eu não lembro, não sei se você está aqui ou se vai ver isso, mas eu te entendo. Porque a proposta do terror aí foi, tipo, o protagonista você não sabe quem é, o destino dele fica um pouco aberto, é o máximo de spoiler que eu vou dar no final, gente, e fica aquela questão meio aberta mesmo, mas por quê? Porque o que eu queria colocar nessa história era realmente esse tanto de dúvida. E se eu colocasse mais características do personagem, das circunstâncias, eu ia enfraquecer essa brincadeira, essa dúvida. Porque afinal, o aham. terror está ali em você não saber, em você ter dúvida. Então, quanto mais dúvida nesse contexto, melhor. Esse projeto ele era uma história curta que eu fui alongando e eu lembro que o Mário Bentes, da Lendária, ele virou para mim e falou: a gente está com um projeto que é o Contos de Bolso. São para histórias de até tal tamanho. E eu falei: bom, eu tenho uma aqui que eu acho que é meio que o que você quer. Não quer dar uma olhada? Ele falou: cara, eu adorei. Aí eu terminei a história, mandei para ele e Muito acabou bom. entrando na seletiva. E aí ele foi lançado primeiramente numa versão num pocketzinho. Eu ainda vou ver se faço outros pockets, porque eu acho ele muito bonitinho. Aham. Ele também está disponível na Amazon. Aliás, então procurem lá, gente, O Corpo, Rodrigo Tizinholo. Ele chegou a ser um finalista do Prêmio Aberst em 2018. O que para mim foi um reconhecimento e tanto. Fiquei muito feliz com essa Excelente. indicação. E é uma história que eu ainda gosto muito. Já teve gente que pediu para eu revisitar, fazer uma sequência, coisa assim. Só que eu tenho dúvidas. Eu penso em, às vezes, fazer uma outra edição, mas eu não sei se valeria fazer uma sequência exatamente por essa questão. Eu não quero estragar a brincadeira que está contida nele. Eu não sei se valeria a Entendi. pena, mas se um dia surgir uma ideia muito legal, eu continuo. Mas, por enquanto, não tenho um plano. Eu acredito que tem algumas histórias que são fechadas ali, que se você tentar, né,
Como é que é a sua técnica de escrita? Isso é importante a gente saber. Todo mundo pensa assim, ah, tem que ter uma técnica de escrita, tem que ter um horário para escrever, tem que ter não sei o quê. Eu não tenho nada disso. Eu sou completamente fora dos quadros. Eu escrevo em qualquer hora, em qualquer lugar, passo um tempão sem escrever, sabe? Assim, Como é que é a sua técnica de escrever? olha, eu tenho algumas coisas. Eu sou relativamente tranquilo para escrever, tipo, solto para escrever. Eu não sou muito ritualístico, não. Hoje em dia eu tenho uma meta de escrita de 1.000 palavras por dia. Eu tento manter isso, eu tenho conseguido manter, e quando eu atraso, eu acumulo, então depois eu acabo compensando. Então, tipo, putz, fiquei alguns dias. Não, beleza, eu tenho 4.000 palavras para escrever. Vamos. Aí eu vou desatolando assim. Ah, Mas normalmente eu parto de algum. Se eu tenho uma ideia pronta, eu parto da ideia. Então, às vezes veio uma ideia, ou eu falo que nem quando foi o caso de O Corpo. Pô, eu queria explorar tal conceito. E aí eu parto disso. Só que, no geral, as técnicas que eu mais faço ou eu quero apresentar uma tese, ou eu quero responder uma pergunta. Eu uso sim, muito essas duas técnicas. Então, por exemplo, quando alguém vira quando eu vejo um edital de antologia, para mim, edital de antologia é uma maravilha, porque eu começo a olhar para eles e eu já tenho muitas vezes ideia, porque eles já estão me apresentando uma tese ou uma pergunta. Então alguém me fala, pô, uma história de fantasma. Eu, caramba, legal, história de fantasma, eu gosto de história de fantasma. Aí eu começo, aham, às vezes eu lembro de referências que eu já tenho, e muitas vezes eu me inspiro nelas, mas que nem tem um conto que eu estou escrevendo nesse momento, estava escrevendo logo antes da live começar, que ele partiu de uma brincadeira minha que afinal, porque em toda a história de fantasmas, ou muitas delas, os fantasmas parecem estar fazendo uma coisa para os vivos verem. O fantasma parece estar sim, fazendo um show. Então, tipo, aparece uma mancha de sangue naquela casa toda noite. Aparece um barulho no mesmo horário. Parece que ele está fazendo isso pro vivo ver. E sim, aí eu peguei isso como uma brincadeira e estou desenvolvendo uma história em cima disso. Ela é uma história de terror, mas mais investigativa. Só que para mim aham. partiu disso, partiu dessa pergunta. Então, geralmente é uma pergunta, uma tese, e aí eu trabalho em cima disso. Eu não tinha pensado nisso não, mas de repente a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que o fantasma quer chamar a atenção, ele quer aparecer, Exatamente. né? Nesse caso, é totalmente isso, só que eu ainda vou sacanear um pouquinho o leitor, porque eu tenho uma Hum, brincadeira no final com isso. Porque, é, mas tipo, eu gosto muito de pegar, quando eu vou escrever, essas ideias mesmo. Então, seja. Putz, muita gente fala, eu achei legal que você fugiu do clichê. É porque eu pego o clichê de propósito e falo, o que alguém não fez com isso? E aí eu tento não sim. fazer. Claro que nem Uhum, sempre. Às vezes eu acabo explorando de propósito um clichê, coisa assim. Mas, pô, vai fazer. Eu tenho uma história que eu gosto muito, que ela saiu no. Não lembro se foi o volume 2 ou 3 da antologia Creepypastas, também da Lendária, que ela é sobre. Lembra aquela lenda urbana que tinha nos anos 80, 90, da agulha da AIDS? sim. Que ela a ideia é que, tipo, é uma pessoa que ela tá neurótica, que ela tá tomando picadas de agulha em todo lugar que ela vai. Aham. E só que aí realmente ela tá tomando muito, ela tá sendo picada com agulhas em todas as partes do corpo, em todo lugar que ela vai. E aí tem uma causa paranormal por trás, que eu não vou dar esse spoiler pra ninguém. Só Aham. que ela partiu da paranoia. Então, tipo, eu falei, bom, vou usar essa brincadeira, as pessoas tinham essa paranoia. Só que em vez de eu ir por um tema que eu, sinceramente, eu acho que não valeria a pena ser escrito, sem às vezes causar uma impressão estranha. Por exemplo, pô, eu não ia falar de AIDS, eu não queria fazer isso, eu Uhum, queria usar a agulha, a paranoia da sim. pessoa. E aí foi isso que eu desenvolvi. Então eu acho que esse Muito é o bem. caminho. Entendi, muito legal. Eu não tenho um método assim como você tem, por exemplo, de estabelecer 1.000 palavras por dia, mil não sei mais o quê, sabe? Então, assim, por exemplo, eu comecei a escrever o Vampiro Douglas e eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, que foi definir os capítulos, o que ia acontecer em cada capítulo. Ah, E sim. beleza, né? Parei, Funcionou bem pra bloqueei. você? Não.
Eu cheguei no capítulo 20 e eu bloqueei. Eu fiquei bloqueado 2 anos. Aí, de repente, eu reli aquilo tudo, modifiquei a ordem dos capítulos, fiz uma confusão danada e eu consegui terminar. Boa. Aí, naquele livro nosso do vampiro, o meu conto é o Táxi, que é uma vampira. Aí eu resolvi, já que eu terminei o livro do Vampiro Douglas, vou escrever o livro da Mariette, que é a taxista vampira. Eu escrevi um livro que deu 200 páginas em A4, no Word. Eu escrevi 200 páginas em 20 dias. Caramba. Então, você tem uma ideia. Eu escrevi o Douglas 200 páginas em 3 anos. Sabe? Então, assim... Esse saiu. Cara, o dia inteiro. Teve dia de eu escrever 15 páginas. Sabe? Uma loucura. Uma doideira mesmo. Mas, assim, a história... Eu reli o conto e a história estava pronta. Sabe? Boa. O outro, como eu fiz todo o roteiro, eu perdi o rumo. Então, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de sair escrevendo. Né? É engraçado isso, né? Eu vejo muitas pessoas que elas realmente só conseguem fazer depois que elas roteirizaram tudo. Sim. Eu mesmo, eu já roteirizei algumas histórias, tipo, conto às vezes, especialmente quando a ideia tá mais ou menos pronta, eu roteirizo só para não esquecer coisas, mas não quer dizer que eu vá obedecer, mas eu vejo que tem gente que é rígido, assim, com o roteiro. Isso eu nunca consegui ser. Não, eu já vi pessoas que pegam uma parede, por exemplo, colocam capítulo 1, enche de post-its das coisas que vão acontecer no capítulo 1, e enche a parede inteira de post-it de todos os capítulos do livro. Aí começa a escrever lá no primeiro. Nossa, eu não consigo fazer isso, não. Eu não tenho método para sabe, fazer isso desse jeito. Sim. Eu penso numa ideia, né, e saio escrevendo. O que vai dar depois ali vai chegar no fim. Mas... o mais frequente que eu faço é isso também. Eu tô inclusive, tem um livro que eu tô escrevendo agora, que eu vou manter mistério sobre o tema ou o título, mas uma coisa que eu posso falar dele, ele é feito de capítulos curtinhos. É quase como se cada capítulo fosse meio que uma piada, assim, porque ele é um livro de humor, ele é focado, ele é mais humorístico do que as coisas que eu normalmente escrevo. Ele é fantástico, mas ele é humorístico. E a ideia dele, eu falei, não, beleza, é tal situação, vou explorar tais coisas no meio e o final vai ser mais ou menos esse. Eu tinha, tipo, começo, final e coisas do meio. E aí eu fui desenvolvendo e como ele vai seguindo cronológico assim, foi tranquilo. Só que é engraçado, porque eu tava conversando com alguém do projeto outro dia e a pessoa, legal, os capítulos são curtos, né? Já passei do capítulo 100. Ah, não, mas quantos vai ser no final? Entre 160 e 200. Porque eu não sei ainda. Eu tô, tipo, nesse momento, eu tô acho que no 148. Eu acho que vai ser mais para o 160, 170 no máximo. Mas é isso. Eu só tenho o formato dele, que é as coisas curtas. Eu sei onde ele vai terminar, mas pode ser que eu alongue isso. Sim. Vai fazer se fizer sentido. Claro. Agora, talvez todo mundo esteja aí interessado, né? Porque o título é chamativo, né? E o poemas chatos de pessoas ruins. Que é isso, né? Ele nasceu como uma página de poemas, tá no Facebook ainda. Tinha uma época que eu estava postando 2, 3 vezes por semana, agora eu posto uma, porque eu, pelo menos é um dos compromissos que eu tenho com escrita, tipo, algumas coisas eu entrego semanalmente. Então, minha página Histórias Súbitas é assim, e o Poemas Chatos para Pessoas Ruins também. Então, se vocês entrarem lá uma vez por semana, pelo menos vai ter alguma coisa. A ideia é que eu tenho problemas com poesia. Eu gosto de poesia, mas eu vejo muita poesia e eu falo, tipo, cara, como é que as pessoas gostam disso? E eu olho, tipo, por exemplo, Olavo Bilac. Eu olho o Olavo Bilac e eu falo, beleza, cara, você é um gênio, você é muito bom, mas eu não gosto de você. Eu não gosto de ler Olavo Bilac. E eu lembro, quando eu fui estudar mesmo o Olavo Bilac, eu vi todas as coisas, o preciosismo que ele tinha, cuidado com as rimas, eu não lembro mais os nomes técnicos disso, mas eu olhava e falava, nossa, isso é muito interessante, isso é muito difícil. Nossa, eu nunca vou fazer isso. E não é porque eu tô me autodepreciando, porque eu não quero fazer aquilo.
Sim. Então, Ele pertencia a uma fase do parnasiano, né? Do parnasianismo, que era completamente. exato. Eu estou fazendo a live de poesia todo domingo. Hum, Domingo agora vai ser a 24ª live de poesia. Eu gosto muito de poesia, sim. né? Mas quando eu comecei a fazer poesia, eu fazia poesia já livre e tive um professor de matemática que queria que fizesse a poesia toda metrificada, rimada, bonitinha. Eu pirei com aquilo. Porque realmente, assim, né? Eu acho que a poesia tem muito mais sentimento do que regra para você escrever, Sim. né? Muito Mas era mais desse questão jeito. de formato. Eu entendo que formato seja legal. Por exemplo, eu fui pegar para escrever o haikai, ou haiku, como dizem os japoneses mesmo, e ele fica muito. Ele é limitado, mas isso dá mais liberdade a ele ao mesmo tempo. Exatamente porque, tipo, você tem que ter uma questão temática, número de sílabas poéticas, tal. Ele é curtinho, e eu fiz coisas que eu gosto muito. Só que é aquilo. Vou escrever toda a minha poesia assim? Não vou, não vou, não vou. Não, Até, por não, exemplo, eu lembro que eu estava vendo a poesia do Poe, até puxando ele de novo para conversa. Eu gosto muito da poesia dele e porque ele faz umas rimas que às vezes está no fim do verso, com o meio do outro verso, com o começo. sim, Ele faz umas coisas cruzadas que eu acho insanas. Eu nunca ia conseguir. Eu olho aquilo e falo, cara, quero ser você quando eu crescer, porque isso de poesia. Isso eu até me interesso mais do que, por exemplo, comparando com o Olavo Bilac. claro. É, só que aí, tipo, eu também chego num momento que eu falo, não, ok. Só que aí, então, a ideia por trás do Poemas Chatos para Pessoas Ruins é que eu trabalhei muito mais uma poesia que eu queria fazer curta, engraçada. Nem toda dela é engraçada, várias são, às vezes, reclamações que eu tinha da vida. Então eles eram poemas Não, chatos porque eu tava reclamando mesmo. Eu tava falando, nossa, como essas pessoas chatas. Ou eu até fiz uma há pouco tempo sobre as pessoas saírem na pandemia. Tipo, não acabou a sim. pandemia. E é um Ah, poeminha, ele é tipo, tem uns 6 versos, é uma coisa curtinha, falando, tipo, você é louco, você não acabou a pandemia, não sai na rua. Então, boa parte dos poemas chatos para pessoas ruins, eles são reclamações, brincadeiras que eu fiz. Um dos primeiros ainda, eu me lembro que ele era uma piada com o Olavo Bilac mesmo, de eu não respeitar o sílaba poética, por exemplo. não. Só que aí com o tempo eu fui pegando mais gosto. Então, tem alguns poemas lá que eles são um pouco mais sérios, mas a maior parte, a ideia deles sempre foi uma coisa de consumo rápido. Não quer dizer que ele não seja profundo, às vezes por isso, vários eu gosto muito, eu acho que eles são profundos, mas eles são divertidos, acessíveis e curtos. Muito legal. O livro do Poemas Chatos para Pessoas Ruins, ele era um livro, foi feito para ser curto, foi uma publicação que eu ganhei com a Darda, participando de um concurso deles, e aí eles falaram, bom, você tem 50 páginas, então eu aproveitei e eu tenho 2 poemas por página, porque eles são curtos. Sim. Deu para colocar muito material lá. É um livrinho curto, mas que eu gosto muito dele. É bem rico. Eu não sei no momento se ele está disponível na loja, mas eu tenho algumas cópias. Então, se alguém se interessar, eu tenho cópias. Podem me chamar. Muito bom. Isso é importante, isso é importante. Né? Uma coisa que a gente tem feito muito aqui, de Juiz de Fora, na Liga principalmente, são aldravias. Ah, eu nunca trabalhei, eu tenho curiosidade. Pois é, tem duas pessoas na Liga, por exemplo, que é a Alice a Ceci, que elas são mestres em aldravias, têm Oh. livros publicados, e a aldravia nasceu em Mariana, né, perto de Ouro Preto. Ah, não sabia, Então, que assim, interessante. Aldravias é uma poesia de 6 versos, com 6 palavras, sem rima, sem título, e as palavras todas em minúsculo. Então elas têm que começar, aquela coisa curtinha, bonitinha. E a gente brinca muito com isso, acaba fazendo muitas aldravias legais, né? Mas tem muita forma de poesia hoje em dia, assim, diferente. Nós estamos numa fase de poesia diferente do que o pós-modernismo permite isso. Ah, Hoje em dia tem sim. tudo. Né? Hoje em dia tem poeta fazendo é, alexandrino clássico, tem poeta fazendo poesia livre de qualquer jeito. Então, Sim. né? Muitos movimentos poéticos interessantes. Mas vou querer ler esse poema Chato de Pessoas Ruins. Muito bem. Muito legal, viu? Dá para conferir Nós estamos no tudo nosso que já tempo foi. Tudo está começando. no livro, exceto tem um poema só que é exclusivo do livro. O resto está na página. Então, vejam na Eu, página, se quiserem livro, me procurem.
Mas na Com página certeza. sempre tem material novo. Entendeu? Depois dessa entrevista, provavelmente vai todo mundo te seguir no Instagram, vai te seguir no Facebook, Por né? favor. Isso é com certeza. Nosso tempo está começando a ficar curto, porque Ah, o Instagram corta com 1 hora, né? É, aquela coisa que você falou das antologias. Qual o conselho que você dá para as pessoas em relação à antologia? bom, o primeiro conselho é leiam o edital. Como organizador, gente, e mesmo como participante, eu já vi muita gente se dar mal em antologia porque não leu coisas básicas às vezes. Então, não espere que a pessoa, que o organizador vá dobrar as regras para você, porque às vezes realmente tem muita gente mandando. Então, pô, putz, meu conto ficou maior, reduz. Meu conto ficou menor, aumenta. Você seguir essas regras ajuda muito. E, claro, sempre procurem antologias boas, tem muita antologia por aí, e tem umas que eu confesso que eu olho e eu falo, putz, gente, isso virou, às vezes parece caça-níquel. Então, procurem editoras legais, capas boas, propostas boas. Tem muita coisa boa por aí. Tem gente que não gosta, às vezes, de uma antologia paga. Eu sempre dou o mesmo conselho para a pessoa. Veja se vale a pena pagar. Portanto, para você Sim, ter a publicação, porque o que você vai ter de volta, porque muitas vezes você tem uma antologia que é paga, mas ela te dá uma contraparte em livros muito boa, aí você vende e compensa esse dinheiro, e a publicação às vezes é muito boa, então é respeitável assim você participar. com certeza. E eu sempre busquem também as antologias que fujam do seu conforto, da Normal. sua zona de conforto. Hum. Eu já escrevi de rocha infantil, passando por suspense, policial, ação, gore, fantasia. Escrevi histórias com personagens LGBT. Eu já fiz de tudo, gente. E minha escrita cresceu muito por isso. Por exemplo, hot não é o meu gênero. Não é uma coisa Sim. que eu acompanho. Mas eu escrevi uma história que eu gosto muito dela, porque era basicamente como se fosse um suspense misturado com hot. Eu até lembro que no livro ele é o hot menos explícito de todos. Ah, Mas vale a pena, então busquem. Se me permite, eu vi que alguém perguntou ali, passou a pergunta se alguém na minha família me incentivou a escrever, sim, né? eu ia falar isso. Todas as pessoas da família incentivam, elas, todo mundo gosta muito, eles acompanham o que eu escrevo, coisa assim. E na prática eu sou o primeiro escritor mesmo de participar assim